minutos, a gente recebe um entrevistado, muito gentilmente nos atende, uma alegria poder conversar com o senador Eduardo Girão, que quer que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, preste esclarecimentos na CPI do crime organizado sobre uma reunião fora da agenda oficial entre o presidente Lula, o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Será que vai ter CPI ou CPMI do Banco Master? Brasileiro quer respostas. Girão protocolou pedidos também para ouvir o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, alegando que a presença de Galípolo no encontro levanta dúvidas sobre as finalidades e eventuais tratativas regulatórias. Bom, para falar desse pedido, muitos outros assuntos, é importante sempre conversar com o senador próximo ali, né, ao que acontece diretamente no Congresso em Brasília, para trazer explicações e esclarecimentos para a gente. Conectado já, senador, bom dia, paz e bem, senador. Muito bom dia, paz e bem, Adriana, paz e bem todos vocês aí, a Marina Helena, a Júlia Milk e a Paula também. Queria dizer que nós estamos aqui no Senado completamente entregue às baratas. Né? É triste dizer isso, mas a população tem o direito de saber. Né? Aqui você tem no máximo, hoje, 10 senadores da República, dos 81. Não é culpa deles, não. A responsabilidade é do presidente Davi Alcolumbre, que cancelou todas as sessões. Pra você ter uma ideia, nem discurso a gente pode fazer na tribuna. Está fechado. Né? Eles fizeram aí uma operação abafa para esvaziar o debate sobre esse escândalo do Banco Master, que é a maior fraude disparada do sistema financeiro brasileiro, com gente muito poderosa envolvida. Esses requerimentos, Adriana, que você citou, do Guido Mantega, que recebe R$1 milhão por mês de consultoria, lobby desse Banco Master, aliás, que começou com a indicação lá do PT da Bahia, lá do líder do governo Lula aqui, que é exatamente o senador Jacques Wagner, líder do PT no Senado, que, de uma certa forma, esse escândalo tem ali as digitais, começou ali essa coisa do Banco Master, né? E a gente está vendo, efetivamente, assim, tudo muito escandaloso, com ministros do Supremo tendo irmãos junto de um resort do Taiaiá, que teve participação do Master, supostamente laranjas do ministro. Temos também a questão do contrato inexplicável, e é por isso que ele não toca no assunto. Né? O ministro Alexandre de Moraes vai falar sobre essas críticas do STF e mete palestra no meio, para confundir a população, para desviar o foco, e não fala uma vírgula sobre a questão da sua esposa ter aí firmado um contrato de R$129 milhões, algo que não tem nenhuma base. O que é compra de proteção? É isso que a gente precisa saber, porque você tem escritórios muito mais estruturados no país, com gente com jurisprudência, com trajetória, que não chega nem a 10% disso. Então está tudo muito nebuloso. Semana passada a Polícia Federal foi no Amapá, na terra do presidente do Senado, e efetivamente um dos alvos foi o indicado do Davi Alcolumbre. Então, é gente muito poderosa envolvido, né? nessa coisa de... Não é à toa esse cancelamento de sessões. Eu nunca vi isso em 7 anos de mandato. Então, esses requerimentos que nós demos entrada na CPI do crime organizado, que teve a sessão cancelada dia após dia, depois de todo esse escândalo, né? O presidente é do PT, o Fabiano Contarato, que precisa dar uma explicação para a população desses cancelamentos, porque tem requerimentos meus aos montes para ouvir também o Alexandre Silveira, que estava nessa reunião fora da agenda do Vorcaro com o Lula, né? Que foi arranjado pelo Mantega. Olha só as coisas. Estava lá também o Rui Costa, precisa se justificar.
e vários outros requerimentos de quebra de sigilo da Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, do próprio Moraes, convocação dos dois, o Toffoli e seus irmãos também, né? E, infelizmente, a CPMI, na verdade, que nós temos a CPMI do INSS atuando, a CPI do crime organizado, e todas cancelaram a sessão essa semana, né? E eu digo para você, a CPI do Banco Master, que já tem 51 assinaturas, 51 dos 81 senadores, 51, ou seja, mais da metade, a maioria da casa querendo a CPI, o Davi Alcolumbre, por ele não ter desculpa para não abrir, porque nós vamos cobrar olho no olho a ele, isso aí, não tem desculpa para não abrir, com um escândalo que tomou conta de todo o país, furou uma bolha de determinado grupo político, enfim, é algo que o brasileiro quer saber nas ruas, né? E o Davi cancela as sessões, o presidente da casa, né? Um desrespeito, inclusive, com os parlamentares que querem investigar isso. Então, a estratégia é empurrar com a barriga, sabe para quê, Adriana? Para cair no esquecimento, para as pessoas esquecerem. E aí é o papel do cidadão do nosso país, né? Cidadão de bem, que acompanha a política, você que está nos assistindo agora no Oeste com elas, para continuar cobrando dos seus representantes. Tem o caminho da CPI e tem o caminho da CPMI, né? A CPMI do deputado Carlos Jordi, que é o autor, eu assinei, já conseguiu o recorde de assinaturas também, né? E eu acredito que o ideal seria envolver Câmara e Senado, né? Isso é o ideal, para dar mais representatividade para a sociedade em relação a uma investigação parlamentar. Mas tem a do Senado também. Nenhuma das duas tem movimento para abrir. Então o Senado para por causa disso. O Brasil fica com um custo de 6 bilhões de reais do Senado para rodar isso aqui, né, com salários, com mordomia, com regalia, tudo que você possa imaginar, e fica subjugado porque o presidente da casa não quer abrir uma investigação. Por que ele não quer abrir a investigação? Fica a pergunta. É porque a Polícia Federal chegou no estado dele junto de um indicado seu? Ou é pressão do STF, que saiu na grande mídia, na mídia tradicional, que o STF está pressionando o presidente da casa para não abrir essa CPI, né? Então, é algo muito escandaloso que está acontecendo. Quando se tem uma CPI independente ou CPMI, você vê o resultado. A do INSS mostrou relações aí absurdas, né? Altamente delicadas, sofríveis, de Lulinha, por exemplo, com a roubalheira do INSS. E a gente, pelo menos ali, está expondo para a população, embora que depois a tropa de choque do Lula tomou mudou os membros da comissão e bloqueia todo tipo de requerimento de convocação e de quebra de sigilo. Mas pelo menos o comando da CPI, muito bem comandado pelo senador Carlos Viana e pelo deputado Alfredo Gaspar, está expondo as vísceras da corrupção, de toda essa crueldade com aposentados, viúvas, deficientes físicos, né, pensionistas do Brasil, está expondo para a população saber exatamente essa fraude, que também é a maior fraude do sistema previdenciário. É como o Geraldo Alckmin falou, o vice-presidente do Lula, né, disse que eles voltariam à cena do crime. E está aí o resultado, né? E a gente precisa investigar. E o governo, só para concluir essa parte inicial, o governo está dizendo que quer investigar nos discursos do Lula, faz o inverso aqui. Faz o inverso, bloqueia a convocação, quebra de sigilo, e também a gente percebe que eles não assinaram a CPMI, nem a minha, que já tem 51, o PT não assinou, e nem
e nem a do deputado Carlos Jordi. O senador Paulo Paim assinou a minha, só para a gente fazer aqui justiça, foi o único senador do PT que assinou. Senador, primeiro eu queria parabenizar o trabalho que o senhor e o Magno vêm fazendo sem parar para que essa CPI do Banco Master acontece. Eu tenho acompanhado não só sobre isso, mas você e o Magno literalmente nos orgulham com um trabalho incansável contra a bandidagem aí de Brasília, né? Agora, eu acho que é uma questão que todos nós temos. A CPI do Banco Master vai até o fim, custe o que custar, se depender do senhor e do Magno, eu tenho certeza que vai. Mas existe a possibilidade de que, mesmo com todos os escândalos esclarecidos, isso termine em pizza? Júlio, em primeiro lugar, é meu dever persistir, né, buscar a verdade. E a gente, às vezes, assim, se sente, e o Magno tem sido um grande parceiro, não apenas ele, outros colegas também, mas a gente fica indignado com isso, né? Ainda em dias úteis, essa semana toda perdida e sem poder discutir, sem tribuna. Repito, eu nunca vi antes, mas isso não vai ficar por isso mesmo, não. Né? Passando o carnaval, nós vamos cobrar, nós vamos continuar cobrando o período todo, mas olho no olho com o Davi Alcolumbre vai ser após o carnaval. E eu digo para você, se efetivamente não tivermos uma posição diante de tudo que está acontecendo, o Senado continuar prostrado e inerte diante de uma investigar e não fazê-lo, aí o senhor Davi Alcolumbre vai ser suspeito nessa história e nós vamos tomar medidas, inclusive, para afastá-lo, se for o caso. Porque isso é o limite do limite que chegou ao Brasil. Se a gente não tomar uma medida, as pessoas de bem desse país, as instituições, né, com relação a esses abusos acontecendo, é sigilo de careca do INSS, é sigilo de celular de Vorcaro, é sigilo dos poderosos em tudo, né? Se a gente não, diante do que está acontecendo, não fizer algo agora para desvendar essa fraude do Master, por exemplo, esse escândalo, nós perdeu. É aquela velha história, porque aí a gente vai precisar o quê acontecer mais nesse país? Aí eles vão voltar muito mais fortes, porque tem certeza absoluta da impunidade e que não vão ser parados. Então, eu acho que a hora é agora. Nós chegamos num ponto de inflexão, né? E isso nós precisamos do apoio da sociedade brasileira, porque já deu, já passou do limite. Não adianta nem esperar chegar à eleição. Nós temos que efetivamente fazer essa CPI, porque ela é um ponto de divisor de águas no Brasil, que esse escândalo, quem se locupletou, quem articulou, tem que ser exposto. Seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, centrão, tem muita gente poderosa envolvida. E nós queremos saber e precisam ser punidas essas pessoas, sabe por quê? Porque foi usado dinheiro público também. Né? Você tem dinheiro de aposentados, de funcionários do estado do Rio de Janeiro, né? Mais de 1 bi, e lá no Amapá 400 milhões, fora outras, fundos de pensão de outros municípios. Então é algo escandaloso, né? As farras que essa turma fazia, né? De jatinho, de festa, de tudo, de lobby, de converscotes, tudo. E eu acho que se a gente não fizer agora, a gente não faz mais. Olá.
Senador, e eu concordo plenamente com o senhor, a sociedade realmente não aguenta mais. Esse escândalo veio para realmente expor todas essas ilegalidades que podem estar acontecendo. E pensando nisso, o senhor acredita que conseguirá quebrar a quebra de sigilo de Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, e também da empresa, dos irmãos do ministro Dias Toffoli, que também tem ali envolvimento com o resort Itaiaia? Isso seria muito importante para desvendar o que está acontecendo, certo? Seria certíssimo. Agora, os requerimentos já foram colocados, foram postos, inclusive por 2 senadores, por 3, né? Tanto o Magno Malta assinou comigo, como também o Alessandro Vieira entrou, né? O senador Alessandro, e nós, na CPI do crime organizado, já estamos esperando a próxima sessão, que deveria ter sido essa semana. Não tem desculpa para não ter essa semana, mas ficou para depois do carnaval. A estratégia, me parece, Paulo, é ganhar tempo, né? É empurrar isso para as pessoas, como eu disse aqui, esquecerem, né? Mas nós não vamos desistir. Nós precisamos ficar em cima disso, porque talvez estejam articulando aí esse tempo para fazer um acordão. Você já parou para pensar nisso? Um acordão, deixa do jeito que está, vamos lá. Mas tem o caminho da CPI do crime organizado, que é esse que a gente já deu entrada, e tem o caminho da CPI ou CPMI, que precisa. O escândalo é tão gigantesco que precisa ter uma CPI só para ele. Claro, óbvio. Aí fizeram aqui uma arrumação na CAI, né, a Comissão de Assuntos Econômicos, para fazer uma comissão para investigar, olha, com todo respeito, né, é algo assim, muito pouco, muito pequeno, coisa para boi dormir, entendeu? A gente precisa de uma CPI, que a população vá lá, veja as votações, acompanhe a imprensa, tudo, porque esse assunto merece. Aí, se começarem a sabotar, a boicotar, já vai estar dito, já vai estar pelo menos exposto quem é que está protegendo quem. Mas isso não tem como ficar, isso é um escândalo sem precedentes na história do nosso país, e essas quebras de sigilo precisam ocorrer, porque 129 milhões de reais de um contrato, 3 milhões líquido por mês de alguém que não tem uma história na advocacia, né? E mesmo que tivesse, que fosse o gênio mundial desse assunto de instituição financeira, conhecedor de banco, não receberia jamais isso por um contrato normal. Então, isso não fecha. Tanto é que eles perderam completamente o pudor, que ninguém fala nesse assunto, né? Os ministros não vêm falar nem do resort, no caso do Toffoli, né? E nem na questão desse contrato da esposa do ministro Moraes. Então, é dever nosso ir buscar a verdade e procurar cumprir a nossa obrigação aqui no Senado Federal e no Congresso Brasileiro. O senador desanima muitos brasileiros, né? Esses abusos do Supremo, essas faltas de justificativas para o povo brasileiro, né? Que é tratado, sendo deixado a segundo plano, como se fosse bobo, sigilo em cima de tudo, envolvimentos super suspeitos, atropelo de Constituição, de leis, de direitos humanos, enfim. Nossa luta aqui é o que não pode parar principalmente. Aproveitando então essa participação especial do senhor por aqui hoje, pergunto sobre esse carnaval agora, 2026, nesse mesmo ano de eleições, esse desfile da Escola de Niterói homenageando Lula. Isso não pode ser configurado como uma campanha antecipada, alguns órgãos parlamentares tentando, né, pressionar, inclusive agora o Tribunal Superior Eleitoral, para rever essa questão. Também Gleisi Hoffmann cantando lá na tribuna da Câmara esse mesmo discurso de letra de samba. Lembrando, né, que por muito menos Jair Bolsonaro ficou inelegível, foi acusado de fazer propaganda antecipada em casos muito menos questionáveis como esse de agora. Como o senhor vê essa questão desse momento? Adriana, primeiro, a estratégia deles é desestimular a gente, como você falou. Cansa. A estratégia deles é que a gente desista.
Mas a gente sabe que não tem como eles segurarem o tempo todo. A verdade sempre triunfa e ela aparece. Então, é aquela resiliência nossa, de saber sofrer, mas não desistir pelo Brasil, que esse país, tu sabe, Adriana, esse país é para estar no topo do mundo. País fantástico. Olha, com todas esses saques que nós tivemos, de petrolão, de mensalão, correios, estatais, agora, que a gente está vendo em INSS, tudo, esse Brasil ainda é o que é, ainda é uma potência. Tu imagina quando nós tivermos ética aqui. Então, a gente tem que acreditar, ter esperança, trabalhar, porque vai dar certo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho convicção disso. Sobre essa questão do carnaval, o nosso partido, o Partido Novo, entrou firmemente com relação aos órgãos de controle, denunciando isso, mostrando, inclusive, que é uma propaganda antecipada, acionando exatamente nesse sentido. E eu acredito, e já vi aí hoje mesmo, né, aqui no Senado, vendo, inclusive, repercussão dessas ações de própria Folha de São Paulo, né, colocando realmente seu posicionamento com relação a isso, né? Se isso não é uma propaganda, o que é? Né, eleitoral antecipada? Porque eles perderam o pudor. Eles estão no comando, né, do país e acham que são donos de tudo, tá junto com alguns ministros de STF, um regime que acontece, um alinhamento político ideológico que a gente vem denunciando desde muito tempo atrás e agora parece que furou a bolha. Isso é muito bom. E eu parabenizo a Oeste, que desde o começo estava junto, batendo nisso, criticando, mostrando como uma mídia independente, como tem que ser. Então, eu acredito que, por exemplo, o Senado está colocando agora 90 milhões de reais. Poucos brasileiros sabem disso. Eu fiz essa denúncia agora, 90 milhões de reais, o Davi Alcolumbre autorizou para o Senado investir em propaganda e publicidade no ano eleitoral, minha gente. Olha que cara de pau isso acontecer no ano eleitoral. Se a Adriana quiser vir concorrer ao Senado com outro senador, eu não sou candidato à reeleição, sou contra a reeleição, mas com outro senador aqui que está no mandato, que o sonho dos senadores é irem para a reeleição, estão trabalhando nisso, muitos desde o dia que chegaram aqui, no início do mandato. Qual é a concorrência que vai ter? É totalmente desleal. O cara já tem emenda parlamentar aqui de 80 milhões por ano, cada senador. 80 milhões. Você tem a estrutura, uma estrutura pesadíssima, né, de dezenas de funcionários, enfim. E você ainda vai ter 90 milhões de reais de publicidade nas televisões, nos veículos, para mostrar o que você está fazendo, o que os senadores estão fazendo. Isso vai desequilibrar o pleito. Eu acionei ontem, junto com o senador Magno Malta, acionamos o TCU e acionamos também o TSE. Poxa, para tomar uma medida tem que barrar essa licitação, né, de 90 milhões de reais. E isso vale para o carnaval. Né? Essa jogada aí que está sendo na escola de samba, fazendo uma alusão ao Lula, colocando lá em cima esse presidente que está causando esse estrago no Brasil todo, né? Péssimo gestor, com discurso de ódio, claro, sempre acusava que o discurso de ódio era da direita, dos conservadores, e ele mostrou realmente o que sempre fez, discurso de ódio, que acabou Lulinha Paz e Amor, que é guerra, e que aqueles que criticarem o governo, vocês viram o que ele disse, né? O que é que deveriam mandar para aquele lugar. Ele falou isso, né? Então, a gente está vivendo, eu acredito que tudo que estava oculto está sendo revelado, né? Para que a população tenha o discernimento. Não vai ser fácil, mas eu creio que nós vamos vencer essas eleições presidenciais, né, desse ano, para dar um basta nessa disfarçatez, nessa hipocrisia toda, né, torrando dinheiro público para cima e para baixo. Então, eu acho que o bem vai prevalecer, sim, eu não tenho a menor dúvida
e vamos trabalhar para isso juntos. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.